Tudo bem, pessoal? Meu nome é Juarez Cordeiro, sócio da Lua de Consultoria, empresa que pertence ao grupo BMPC. BMPC é uma empresa de medicina ocupacional que atua no mercado há mais de 30 anos, com vasta experiência, com uma carteira enorme de clientes, e nós criamos, em função até mesmo da demanda desses clientes, uma área de medicina, que cuida de medicina assistencial, né? Então, em função da demanda dos próprios clientes, nós criamos hoje o que a gente chama de gestão integrada de saúde, para a gente poder falar de saúde corporativa. Saúde corporativa envolve medicina ocupacional, operadores de saúde, prestadores, e quando se fala em prestadores, nós estamos falando de hospitais, clínicas, laboratórios, consultórios. Estamos falando também da empresa, que é a contratante, do beneficiário, que é o elo principal de todo esse processo. Então, em função de todo o trabalho desenvolvido já pela nossa empresa, criamos uma área hoje que dá total assistência na parte de medicina assistencial. Então, a gente pode dizer que hoje nosso grupo trabalha muito forte com saúde corporativa como um todo. E o que a gente percebe no mercado, na verdade, é que você tem empresas de medicina ocupacional que não trabalham em conjunto com a medicina assistencial. A medicina assistencial, que é quando você patrocina, né, você contrata uma operadora para atender os seus funcionários no que diz respeito à qualidade de vida, ao plano de saúde, não é feita uma análise inicial dos dependentes. Hoje você tem a medicina ocupacional, que admite um beneficiário, faz todos os exames que são necessários, ele é inserido no plano de saúde e a empresa hoje não tem todas as informações relacionadas à saúde desse beneficiário. Além do mais, quanto mais os seus dependentes. Então, você passa a não gerenciar por completo. Então, na verdade, quando a gente fala de saúde corporativa, a gente vê um gap muito grande entre esses elos. Saúde corporativa, como eu falei, vou repetir, envolve medicina ocupacional, medicina assistencial. E quando se fala de medicina assistencial, a gente está falando operadora, né, formada por empresas de medicina de grupo, cooperativas, seguradoras e empresas de autogestão. Então a gente tem que unir esses elos, eles são muito independentes hoje, né? Saúde corporativa, medicina ocupacional, operadora, vocês têm os prestadores. Os prestadores hoje, estamos falando de grandes corporações. Hospitais de grande porte, clínicas, laboratórios. Na verdade, isso não anda de forma homogênea, eles não trabalham de forma homogênea. Quem é que sofre com tudo isso, com esse cenário de saúde corporativa, com esse sistema de saúde? É a empresa, que é a pagadora do benefício, normalmente, e o beneficiário. E quando se fala de pagadora desse benefício, na maioria das empresas estamos falando da segunda maior despesa dessa empresa. Então a gente tem que olhar com muito cuidado, com muito carinho, para que esse benefício seja sustentável e o funcionário seja cuidado, porque ele é o elo de ligação. Falando do beneficiário de uma forma mais específica, que é a pessoa mais importante de todo esse sistema. Se fala de saúde corporativa, você tem que focar no beneficiário. Ele é quem utiliza essa relação de receita e despesa, né, que é muito discutido nas renovações, muito discutido durante o período de contrato, é muito em função dessa utilização. Então, nossa empresa criou toda uma metodologia, criamos uma engrenagem nova que ajuda a fazer a gestão desse processo, desse contrato. Com foco principal no acolhimento, no atendimento do beneficiário. Ele hoje, o beneficiário é um elo perdido nesse processo. Ele é perdido nesse processo. Ele não tem um acompanhamento, né? A gente já vive um regime hospitalocêntrico de mercado, onde as pessoas dão muito valor aos hospitais, ao pronto-socorro. A gente, por hábito, não tem aquela necessidade ou a premissa de prevenção, de atenção primária, que é o que todo mundo hoje começa a focar.
na atenção primária. Hoje o beneficiário passa mal, vai para o hospital, ele chega lá, ele é qualificado, né? Na maioria dos casos você coloca uma pulseira, dependendo da cor você vai ficar muito tempo aguardando ou vai ser atendido imediatamente, é claro, pelo grau de necessidade. Ele vai ficar ali, ele pode se submeter a vários exames, necessários ou não, nós não vamos entrar nesse cenário, né? A gente está preocupado agora com o beneficiário. Ele vai receber alta, vai para casa, ele tem uma recomendação médica, ele tem uma medicação a ser adotada e não tem mais acompanhamento por ninguém. Então é justamente isso que as empresas solicitaram ao nosso grupo, um processo que vai além da medicina ocupacional, que vai cuidar desse beneficiário e gerir esse contrato. Então, a partir do momento que você acompanha essa internação, a partir do momento que a gente acompanha o tratamento, se é um caso crônico, a gente já trabalha a questão da qualidade de vida. Vamos colocar um programa de qualidade de vida e vamos dar acompanhamento. Vamos indicar o médico referenciado. O que a gente não vai querer, que acho que é importante que toda a corporação saiba, é que é ruim para o contrato que esse paciente, esse beneficiário não se cuide e volte para o hospital. A gente tem que fazer de tudo para cuidá-lo, para que ele não volte para o hospital. Então ele deixa de ser o elo perdido nesse processo. O que justamente a gente quer evitar é que a empresa e o beneficiário tenham que conviver, né, com um cenário de cabo de guerra, com esse problema que existe no nosso mercado. A gente tem prestadores, que são grandes grupos hospitalares, laboratórios, que necessitam de receita, basicamente hoje trabalham com operadoras, seguradoras e cooperativas de saúde, né? E você tem a operadora, que tenta segurar esse gasto. Então, a empresa e o beneficiário ficam no meio desse cabo de guerra, sem que ninguém possa, sem que tenha uma engrenagem que possa ser o facilitador e que possa conduzir o beneficiário no melhor atendimento possível. Então, o que a gente quer evitar é que a empresa, lá no final, pague um reajuste alto, tenha uma conta cara e que o beneficiário seja mal atendido. Então, por isso que, falando de saúde corporativa, tudo isso tem que estar envolvido. Essas engrenagens, elas têm que estar em sincronia. Outro ponto importante que vale ressaltar é a questão da análise de toda a utilização dos beneficiários. A gente costuma dizer que o modelo tradicional, né, é um modelo de retrovisor, de análise de retrovisor. Chega relatórios para a empresa que você só avalia eventos passados. Você não tem uma atuação efetiva no momento em que o sinistro está ocorrendo. Então o que a gente precisa fazer? Criamos, trazendo isso para a nossa realidade, uma estrutura 24 horas que possa acompanhar a internação em tempo real. Principalmente com foco no acolhimento beneficiário e de quem está acompanhando. E é óbvio que é importante ele também, a gente está acompanhando o sinistro enquanto ele está ocorrendo. Aí a gente consegue passar informações ou relatórios mais recentes, semanalmente. São informações que vão bater no seu relatório, que você vai receber no seu relatório daqui a 4, 5 meses. Mas aí você já tem a informação. O que é muito comum hoje é você receber informações de forma atrasada. Vem o relatório, se hoje você analisa dentro desse mês, você tem um gap de 2 meses e com mais 2 meses aí do faturamento daquela conta médica. Então isso é um complicador também para análise de risco. A gente chama isso de visão de retrovisor. Aí nós criamos nessa engrenagem a forma de você analisar o sinistro enquanto ele ocorre e ao mesmo tempo acolher o beneficiário. Isso é fundamental até para você trazer o beneficiário para dentro, né, da nossa estrutura e poder direcionar para a melhor utilização possível, recomendar até o melhor hospital possível. Partindo daí, criar uma rede referenciada que ele possa ser atendido, acompanhar a deshospitalização, o momento que ele sai, ele recebe alta e vai para casa. Esse é o momento fundamental da gente
acolhê-lo. Perfeito? Esse modelo de atuação em tempo real é muito importante não só para o RH, que ele terá informações mais recentes, mais atualizadas. O beneficiário não se fala, porque ele vai ser acolhido no momento que é mais delicado, que é a internação de cirurgia. Mas é fundamental também, porque se essa informação que você está passando agora vai bater no seu relatório de sinistralidade daqui a 4, 5 meses, isso vai ser fundamental para o financeiro das empresas. Então a gente começa a mudar totalmente a linha de atuação. Outro detalhe que é importante é que se a gente percebe no nosso sistema de saúde, quase 60%, mais de 60% das despesas está concentrada em internação e cirurgia. É óbvio que a gente tem que colocar aí também os casos de doença crônica, de algumas doenças graves, que aí vai ter acompanhamento, como eu falei, do programa de qualidade de vida. É importante que a empresa tenha isso, mas hoje internação e cirurgia é um agressor muito grande de contas médicas. Então a gente criou realmente uma metodologia de atenção quase que em tempo real para você poder mitigar essas informações. Gente, é importante frisar que consulta e internação não quebra contrato de ninguém. O importante é que você pode aí criar um desenho de coparticipação para evitar a má utilização, para inibir a má utilização, para proteger inclusive o beneficiário e alguns prestadores. Mas você pode, hoje consulta e exame não quebra contrato. Então a gente realmente tem que agir de uma forma mais efetiva nos casos de internação, cirurgia, né, e assim, através de relatórios, cuidar dessa parte também que compõe o atendimento, né? Terapia, consulta, exames simples, exames de alta complexidade. Traduzindo um pouquinho para o mercado, na medicina assistencial, você tem planos de pré-pagamento, que é o que eu estou mencionando, que é a maior parte, né, do mercado, onde você paga uma fatura e a utilização, o risco fica para o operador, ou seja, você paga um valor fixo de fatura, e aí você discute aí o reajuste, isso depois no aniversário do contrato, você avalia o resultado e avalia o reajuste, percentual de reajuste, negocia o percentual de reajuste. O que acontece é que existem outros planos também que têm um formato administrado, que é o que a gente chama de pós-pagamento. Esse pós-pagamento você paga uma taxa de administração para uma operadora ou seguradora e ela repassa para você o custo mensalmente desse risco. Isso é muito interessante para empresas com mais de 10, 15 mil vidas, porque você consegue diluir esse risco por muita gente. O risco é muito grande para empresas abaixo de 10 mil vidas, porque você acaba pagando uma conta muito alta dependendo do procedimento. E aí, além disso, você tem também as empresas de autogestão, que aí são empresas que têm realmente toda uma estrutura própria para poder gerir esse benefício de saúde. Você monta uma rede, uma estrutura médica para poder cuidar, inclusive um modelo de reembolso, aí a gente chama de autogestão. Falando um pouquinho mais de relatório de sinistralidade, vocês lembram que eu comentei que hoje o relatório vem com uma certa defasagem, óbvio. Você vai avaliar os últimos 12 meses, você tem uma defasagem. Não é interessante por propósito de cuidado do beneficiário, mas assim, existe uma forma muito interessante de você avaliar esse relatório. Ele tem a sua utilidade. Se você hoje acompanha a utilização de um beneficiário durante 1 ano ou 2 anos, você tem o perfil de saúde desse beneficiário. Se você faz isso com todo o seu grupo, você passa a ter o perfil de saúde do seu grupo. Isso que a gente chama de análise preditiva. Você consegue tirar desse relatório várias informações importantes. Por exemplo, pessoas a partir de 45 anos que não fizeram, homens, né, que não fizeram PSA, mulheres a partir de uma certa idade que não fizeram mamografia, transvaginal. Tem várias informações que pessoas que não foram ao médico nesse período, que a gente também tem que ter cuidado com essas pessoas que em 1 ano não vão ao hospital, né? Sempre focado na atenção primária. Por quê? A pessoa pode estar desenvolvendo uma diabetes e não sabe. Esse é o maior problema, né? É você desconhecer a sua saúde.
E é importante você, como RH, como a empresa de medicina ocupacional, está muito preocupado, né, nesse processo. A partir dessa análise preditiva, desse relatório, você pode startar várias ações importantes. Você vai identificar doenças de trato urinário, onde você pode criar ações juntamente com a sua operadora para cuidar desse grupo, para que ele possa, para estimular o consumo de água, direcionar para um especialista indicado pela sua gestão médica, sempre evitando que ele vá para o hospital, que ele passe mal, que ele vá para o pronto-socorro, que aí está o grande desperdício. Existe muito desperdício hoje no nosso sistema de saúde. Vários exames são gerados de forma desnecessária. Então, quanto mais você auxiliar o beneficiário, conduzi-lo na melhor utilização possível, melhor vai ser o resultado do contrato e mais sustentável vai ser o benefício. Outro problema muito grave no nosso sistema de saúde, e falando muito dessa relação cabo de guerra entre operadora, né, prestadores, médicos, é a questão da judicialização. E várias empresas sofrem com isso. É justamente pelo fato dessa engrenagem não estar funcionando, do elemento, do beneficiário estar perdido nesse cenário, e acaba acontecendo todo esse processo. Então, o que é importante para uma organização? Ter uma gestão médica, ter uma empresa que os auxilie nesse processo. Porque é muito fácil um médico que entende que o beneficiário necessita de uma medicação, de um procedimento, submete a uma análise de uma operadora, e aí vem a negativa, ou por conta de não estar no rol, não está de acordo com a diretriz médica. Mas você tendo hoje uma gestão que atua em parceria com o RH da empresa, é fundamental para que você possa possa intermediar todo esse processo, para evitar que isso ocorra. No Brasil hoje é gasto, numa só operadora, mais de 5 bilhões de reais por ano em judicialização, por conta de novos procedimentos, por conta da nossa ANS também, passar toda a responsabilidade de saúde, cuidar de saúde para as operadoras do mercado privado. Então isso é um fator que tem que ser olhado com muito carinho. E eu acho que se você conseguir juntar toda essa engrenagem, volto a falar da engrenagem, criar essa engrenagem para você poder trabalhar isso é fundamental. Outro ponto importante que cabe mencionar, e que é nocivo para esse mercado, é a relação de VCNH e IPCA, né? Você tem VCNH, variação dos custos médicos hospitalares, e a gente tem que ver com o IPCA, ou seja, você que é empresário, todos os seus contratos, ou prestador de serviço, fornecedores, você reajusta aí algo em torno de 4, 5, dependendo do IPCA, GPM, dependendo do índice que você adotar. Quando se trata de saúde, além dos gastos médicos, que já são elevados, em função do que os prestadores hoje cobram, em função dos pacotes hoje médicos, é a questão da variação desse custo médico. Normalmente está dependendo aí, sendo operadora, cooperativa, seguradora, vai variar algo em torno de 8 a 13%. Normalmente ele é muito acima. Então é mais um motivo para que a gente possa cuidar de todos os relatórios, de todo esse risco com muito cuidado, com muito critério. Porque não é fácil você administrar isso. Você acaba se tornando insustentável você manter um benefício. Você tem hoje um custo elevado. Se você tiver um resultado, porque todo contrato de saúde, pré-pagamento, se tratando de pré-pagamento, que é o mais comum, você tem hoje aí um percentual de 70% de gasto que você tem que manter em relação à sua receita. Então, quando você ultrapassa esse 70%, você tem o reajuste necessário para equilibrar esse contrato em 70%, e além disso, você estando nesse break-even, você tem a variação de custo médico normal. Então, é óbvio que, se tratando de mercado corporativo, isso é negociado com a operadora. São feitas várias análises.
em função do teu relatório, em função do estado de saúde do seu grupo. Se você tem caso crônico, se você não tem, se aí o caso é pontual. Mas se tratando de saúde corporativa, e essa relação de receita e despesa é fundamental, isso tem que ser levado em consideração. Até para que você possa ter uma boa negociação. Então, hoje é comum em contrato você ter aí, trabalhar com um índice de 70%, algumas, dependendo do número de vidas, pode chegar a 75%, mas ultrapassou isso, tem a necessidade de um equilíbrio. E aí entram vários fatores para você negociar. Então volta aquela questão de você ter realmente uma gestão mais ativa de todo esse processo, para que você possa cuidar desse resultado. O que é diferente, por exemplo, para o plano de pessoa física. Plano de pessoa física, você não é reajustado pelo gasto. Você tem um reenquadramento etário, por faixa etária, e um IGPM. Então, na verdade, é totalmente diferente do mercado corporativo. Você ainda tem, além de ter um índice diferenciado, que é o VCMH, você ainda tem que avaliar a questão do risco. Perfeito? Então, por que hoje muitas operadoras de saúde não vendem mais plano individual? Por conta do risco. Então é muito importante, são fatores fundamentais para você poder avaliar, diminuir muito o teu risco. A questão de contribuição também na empresa. Quando você desconta do funcionário, quando o funcionário participa com o custo, ele tem direito aí para apólice de demitidos e aposentados. Aí é uma avaliação que cada empresa tem que fazer com relação a esse risco, se cabe ou não, dependendo do percentual, manter. Então a gente tem que ficar muito antenado, e acho que toda empresa hoje precisa realmente de uma empresa de gestão para poder auxiliar nesse processo. Outra modalidade que cabe mencionar é o coletivo por adesão. São administradores de benefícios, né, que vendem plano individual, mas normalmente atuam em entidade de classe. E aí sim você tem uma abertura maior. Quando você vende um plano de pessoa física diretamente para o beneficiário, você tem um número muito limitado de operadores. Já por questões de entidade de classe, você pode utilizar uma administradora de benefícios, que a gente chama de coletivo por adesão, para poder abrir mais esse leque de opções. Mas hoje a gente está tratando especificamente de saúde corporativa, então a gente dá um foco maior a planos empresariais. O que a gente pode recomendar hoje de mercado, até para proteger as empresas, os beneficiários dentro desse cenário de saúde corporativa, é você ter uma estrutura que possa cuidar do beneficiário desde o momento da entrada até a aposentadoria dele, para que não dependesse desse cenário. Então você tem hoje uma equipe de medicina ocupacional que faz uma análise detalhada. Vamos sair um pouquinho daquela análise comum. Nós estamos criando hoje uma declaração de saúde onde o beneficiário, onde você colhe mais informações do beneficiário e dos dependentes. Você não vai deixar de contratar ninguém. Isso é justamente para proteger o beneficiário e a família. Você possa inserir essa família dentro de um programa de qualidade de vida, no momento que ele está sendo incluído no plano de saúde, ele está sendo admitido. Partindo daí, você seguir com um projeto exclusivo para a empresa, como novo benefício, atuando em tempo real e uma marca exclusiva. A gente entende que o resultado de um contrato e da qualidade de vida de um beneficiário não está da porta para fora, está da porta de dentro para dentro da empresa. E por isso que a gente tem que unir todos esses elos. Medicina ocupacional, segurança do trabalho, as operadoras, os prestadores, médicos, referenciados. Isso vai fazer com que você tenha um benefício sustentável. É isso que a gente sugere, porque saúde não tem preço. Medicina tem e é muito caro. Principalmente no cenário que a gente hoje se depara de mercado. Então, acho que é importante a gente, se tratando de saúde corporativa, criar realmente elementos para que possa
realmente proteger as empresas e beneficiários desse cenário. E é isso que a gente procura fazer, e é fundamental quando você tem esse feedback, tem essa demanda dos próprios clientes, e a gente atua em conjunto para poder atendê-los. Muito obrigado.